Olá pessoal, aqui é o professor Otávio mais uma vez e hoje nosso assunto é tipos de sujeito. Muito bem, nós temos três tipos de sujeito: o sujeito determinado, o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Hoje a gente vai falar só do sujeito determinado, os outros ficarão para a próxima aula. O que é o sujeito determinado? O sujeito determinado é aquele sujeito que você consegue identificar facilmente na frase. Por exemplo, os pássaros estão cantando. Quem está cantando? Os pássaros. Você consegue dizer exatamente quem é, certo? O sujeito determinado possui três qualificações. Eu posso ter o sujeito determinado simples, o composto e o desinencial. A gente vai ver cada um deles aqui agora. Sujeito determinado simples. Nós temos o sujeito determinado simples quando nós temos um núcleo só dentro do nosso sujeito. Vamos ver os exemplos. As flores são cheirosas. Vamos encontrar primeiro o que é sujeito e o que é predicado. Vamos lá. As flores são cheirosas. Do que ou de quem eu estou falando? Eu estou falando das flores. Então, as flores é o meu sujeito. São cheirosas é o meu predicado. Já encontrado aqui o predicado e o sujeito, a gente vai classificar o sujeito. Você conseguiu dizer exatamente quem é o sujeito, certo? São as flores. Então é sujeito determinado. A gente vai olhar aqui, ó. Quantos núcleos há dentro desse sujeito? Núcleos não são palavras. Núcleos são as palavras mais importantes no sujeito. As flores. Qual é a palavra mais importante que eu tenho aqui? Flores. As só acompanha, então não é núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Aqui, ó, eu tenho um só. Se eu tenho um núcleo só, sujeito determinado, simples. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo aqui. É muito bonita essa música. De quem eu estou falando? Dessa música. Essa música. Então, essa música é o meu sujeito. E o que eu falo sobre essa música? Que ela é muito bonita. Então, esse é o meu predicado. Agora a gente vai classificar aqui o sujeito. Você já viu que você encontrou exatamente quem é o sujeito? Essa música. Então, você pode dizer que ele é determinado. Por que determinado? Porque você encontrou com clareza o seu sujeito aqui. Sujeito determinado o quê? Aqui eu tenho duas palavras. Mas qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? Música. Então aqui, ó, é o núcleo do sujeito. Como aqui também, né? Núcleo do sujeito. Então se eu tenho um núcleo só, sujeito determinado, simples. Certo? Vamos passar agora aqui para o nosso sujeito determinado composto. O sujeito determinado composto, ele segue o mesmo princípio do simples. Mas ao invés de eu ter um núcleo só, agora eu tenho mais de um núcleo. Vamos ver os exemplos. A carta e a encomenda já saíram. Vamos achar o que é sujeito e o que é predicado para a gente poder então classificar o sujeito. A carta e a encomenda já saíram. De quem eu estou falando? Da carta e da encomenda. Então a carta e a encomenda é o sujeito determinado. Por quê? Porque eu encontrei com clareza quem é o meu sujeito. Já saíram seria o predicado, certo? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Mas quais são as palavras mais importantes que eu tenho aqui nesse sujeito? Carta, encomenda. Então aqui, ó, eu tenho mais de um núcleo. Se eu tenho mais de um núcleo, sujeito determinado, composto. Próximo exemplo. São muito bonitas as estradas e as casas. De quem ou do que eu estou falando? Eu estou falando sobre as estradas e as casas. Então, as estradas e as casas é o meu sujeito. São muito bonitas é o meu predicado. Porque é o que eu falo sobre as estradas e as casas, né? Só lembrando, sujeito é de quem ou do que eu falo. Predicado é o que eu falo sobre o sujeito, certo? Então vamos aqui, ó. A gente já encontrou o sujeito e predicado, agora a gente precisa classificar aqui o nosso sujeito, as estradas e as casas. Bom, eu posso dizer que é determinado. Por quê? Porque está muito claro para mim quem é o sujeito. Quando eu consigo dizer com clareza quem é o sujeito, é determinado, certo?
E ele pode ser simples, como nós já vimos, pode ser composto, como nós estamos vendo agora, e depois a gente vai ver o próximo. Aqui, ó, eu tenho 5 palavras. Dessas 5 palavras, quais são as mais importantes? Estradas e casas. Quantos núcleos eu tenho? 2 núcleos, então é sujeito determinado composto. Agora a gente vai ver aqui o sujeito determinado desinencial, que é o último para fechar o tipo de sujeito determinado, certo? Então, o que é o sujeito determinado desinencial? É quando você não tem o sujeito expresso ou escrito na sua frase, mas você consegue dizer exatamente quem é esse sujeito. Vamos ver aqui, ó. Sou feliz. Sou feliz? Quem é feliz? Eu. Mas veja, a palavra eu não está escrita, mas você consegue dizer que seria a palavra eu que estaria aqui, né? Então, sou feliz é predicado. Então, quem seria o sujeito? O sujeito seria a palavra eu. Você sabe que é essa palavra, mas ela não está escrita. Então, é o sujeito determinado desinencial. O que é o sujeito determinado desinencial? É o sujeito oculto. Ele está ali, não está escrito, mas você consegue identificar quem é. Então, ó, não está expresso, mas é identificável, correto? Vamos ver o próximo exemplo. Fomos àquela festa juntos. Fomos àquela festa juntos. Quem foi? Nós fomos, mas a palavra nós não está escrita aqui. Então, fomos àquela festa juntos é o predicado e o sujeito seria a palavra nós. Ela não está escrita, mas eu sei que é ela que deveria estar aqui. Então, não está escrito, mas eu identifico. Sujeito determinado desinencial. Muito bem, espero que vocês tenham entendido bem essa matéria e até a próxima, que nosso assunto será sujeito indeterminado. Obrigado, até mais!